Saudações, nobres alunos do nono período. Iniciamos agora uma revisão para a atividade avaliativa ser realizada no dia 6/5, próxima quarta-feira, ok? Vamos fazer uma revisão para a prova e eu vou passar pelos pontos das matérias lecionadas que serão objetos de questionamento, ok? Vamos falar um pouquinho do julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg tem até um filme sobre isso, recomendo que vejam, tá? É um filme muito bom. É um marco histórico no estudo dos direitos humanos. O que foi esse julgamento? Foi o julgamento da cúpula dos nazistas pós-Segunda Guerra. Os que não morreram em batalha, os que não se mataram, os que conseguiram ser capturados, porque muitos fugiram, né? E esse julgamento iniciou-se nesta cidade de Nuremberg, que inclusive era um reduto da cúpula nazista, foi até simbólico, ok? E 24 membros da liderança foram julgados nesse tribunal. Vamos tentar estudar esse tribunal melhor. Ele foi um tribunal que a própria criação dele foi polêmica. Há um grupo que defendiam a morte de todos, indistintamente, sem julgamento, porque já era tudo muito claro, já estava tudo muito provado, já existiam convicção suficiente para a execução de todos, e um grupo que defendia que eles tinham que ser julgados. O grupo que defendia que eles não tinham que ser julgados, inclusive foi um grupo que, estudando os princípios jurídicos aplicáveis, sabia que eles não poderiam ser condenados se o julgamento fosse justo. Explico. Esse tribunal violou várias regras de direitos humanos e direitos fundamentais consagradas hoje. Explico. Vários daqueles membros foram julgados por crimes que até então não eram previstos à época que eles foram cometidos. Então fora violado o princípio da anterioridade penal. Isso é assunto para ampla discussão da filosofia do direito, ok? Aí você vai ter que ir em Kant, você vai precisar estudar com profundidade lá os teóricos do pós-positivismo, o Dworkin, o Habermas, o Alexis, não vou entrar nesse mérito, ok? Outro princípio que ele violou, presta atenção, o princípio do juiz natural, consagrado na nossa Constituição. O que é o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural é justamente o princípio que veda o juízo ou tribunal de exceção. No que configura um juízo ou tribunal de exceção? Vejam, o órgão judiciário a julgar um caso, ele já deve estar previsto antes do caso acontecer, antes do fato acontecer. Se ele for criado depois, isso é um tribunal de exceção. Isso viola o princípio do juiz natural. É como se você estivesse escolhendo um tribunal ou um juiz para julgar uma causa. E você pode escolher o tribunal ou o juiz conforme as convicções deles, né? Isso é errado, isso não pode, isso é grave. Isso viola a imparcialidade, isso viola o princípio de um julgamento justo, porque você pode escolher alguém que vai dar um julgamento extremamente condescendente, ou você pode escolher alguém que vai dar um julgamento extremamente pesado. E ali não haveria um pleno exercício do direito de defesa. As garantias processuais não seriam observadas. Então, esse tribunal de Nuremberg é o melhor exemplo que nós temos em qualquer aula de direito humano ou de direito constitucional quando se fala em juiz ou tribunal de exceção. Foi uma clara violação. Eles foram condenados, né? Não todos à morte. Alguns foram considerados a pena privativa de liberdade, alguns à morte. Teve um que se matou durante o julgamento. Na verdade, eles seriam enforcados. Na verdade, toda a legislação, o militar, quando é condenado à morte, ele tem direito de morrer por fuzilamento. É uma questão de orgulho militar, de prestígio, um dos condenados requereu isso, foi negado, aí ele se matou. Curiosamente, da mesma maneira que ele seria morto na execução da pena. Mas aí, né, tudo bem. Então veja, dentre tantos princípios que a nossa Constituição consagra, que nossos tratados sobre direitos humanos consagram, o julgamento de Nuremberg, que é um marco histórico, violou o princípio do juiz natural. Violou outros princípios também, ok? Mas ele é muito citado, ele é muito reconhecido como ter violado o princípio do juiz natural. Violou também a ampla defesa, porque esse argumento de que o tribunal
violava o princípio do juiz natural, não podia ser arguído durante o julgamento, ok? Então, tenham isso em mente, certo? Vamos lá. Existem outras questões aqui, só um momento. Tô olhando a prova aqui, tá? Pra gente fazer uma revisão bacana aqui. Outras questões a serem utilizadas na hora da prova, só um minuto, ok? Estou usando a ferramenta de pesquisa aqui para eu achar as questões aqui, pessoal, só um minuto. Uma outra questão aqui. Um assunto muito importante a ser estudado, isso tem caído direto em concurso, não só concurso que cai em direitos humanos, mas concurso também que cai em direito constitucional, próprio direito civil, direito penal, processo penal, Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica. O que nós temos que falar dele aqui? Muita coisa, né? Mas para a prova, ok? Esse tratado, ele foi feito em 1969, na época da barra pesada aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru, do regime militar, né? Só que ele só foi ser incorporado no direito brasileiro em 1992, bastante tempo depois, certo? Os senhores já sabem como funciona a incorporação de um tratado internacional no direito brasileiro, isso só foi se aperfeiçoar em 92. Vamos lá. A emenda constitucional 45 de 2004, ela resolveu uma controvérsia do direito brasileiro, explicando qual a hierarquia que os tratados podem assumir no direito brasileiro. E os tratados podem assumir 3 tipos de hierarquia no primeiro momento. Hierarquia de norma constitucional, hierarquia supralegal, ou seja, ela está acima da lei, porém está abaixo da Constituição, e hierarquia de lei, a mesma hierarquia da lei ordinária, da lei complementar, de uma medida provisória. Depende do que ele versa e depende da maneira como ele é recepcionado, ok? Vejam, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é tão importante, ele é tão citado, só que não, cuidado, não entre nessa pegadinha. Apesar dele versar sobre direitos humanos, ele não tem hierarquia de Constituição. Por quê? Porque quando ele foi recepcionado no direito brasileiro, os tratados ainda não tinham hierarquia de Constituição. Porque os tratados passaram a ter hierarquia de Constituição em 2004 e ele foi recepcionado no direito brasileiro em 92. Então o famoso Pacto de São José da Costa Rica tem hierarquia supralegal. Presta atenção nisso, ok? Presta atenção nessa questão, não vai errar isso não. Porque é muito fácil você cair numa pegadinha, porque ele é tão falado, ele é tão reconhecido e ele versa sobre direitos humanos, que você pode cair nessa pegadinha achando, certo? Achando que ele tem hierarquia de Constituição, enquanto na verdade ele não tem, certo? Tudo bem até aqui? Continuando. Novamente falando sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela versa sobre muitas coisas, mas foi objeto de aula nosso o direito à vida no Pacto de São José da Costa Rica. Há algumas peculiaridades lá, ok? Olha que interessante. O direito brasileiro interno, ele não prevê quando a vida começa. Na verdade, existe discussão sobre isso, né? Se começa com a concepção, se começa com a anidação, se começa com a formação do sistema nervoso central. Inclusive está sendo alvo de debate no Supremo. As teorias que entendem que ele começa com a concepção, né? O que é a concepção? A união do gameta masculino com o gameta feminino, cada um com 23 pares de cromossomos. Quando eles se unem, a célula concebida tem 46 pares de cromossomos e já possui uma individualidade genética. Veja, é diferente do pai, é diferente da mãe. Se você fizer um DNA, vai ser diferente do pai, vai ser diferente da mãe.
E esse argumento que ele já tem individualidade genética é um argumento científico forte para dizer que a vida começa aí. O problema disso é que isso impediria a pesquisa em células-tronco embrionárias no primeiro momento, porque as pesquisas em célula-tronco embrionária, como o próprio nome já fala, já é numa célula concebida em laboratório. Concebida em laboratório, na verdade elas são concebidas para reprodução assistida. Os embriões excedentários, que são os que sobram da reprodução assistida, quando o casal já consegue ou quando o casal desiste e doam esse material para pesquisa, é uma célula concebida. Então isso violaria o direito à vida ou não? Bom, o Supremo diz que não. O que é anidação? É quando a célula concebida se aloja no útero. Entendi, faz sentido. E outra, com a formação do sistema nervoso central. Bom, vamos lá. A lei brasileira diz quando a vida termina, não quando ela começa. Quando que ela termina? Com a morte cerebral, com a morte encefálica. Quando o cérebro morreu, não há mais vida, ainda que os outros órgãos estejam funcionando. Certo? O porquê disso? Por que não espera todos os órgãos pararem para dizer que aí a pessoa já morreu? Porque aí, depois que tudo parou, já não é possível mais a retirada de órgão para transplante. E se você retira um órgão para transplante enquanto eles ainda estão funcionando, se a pessoa estivesse viva, seria um homicídio. Olha a contradição. Então a lei brasileira entende que a vida termina com a morte cerebral. Ela termina com a morte cerebral, certo? E para efeito de transplante, principalmente. Então a interpretação a contrário senso levaria a crer que ela começa com a formação do cérebro. E é nessa teoria que eles estão discutindo no Supremo a respeito do aborto até um determinado período. A questão é muito mais complexa para ser discutida aqui, ok? Eu só quero que vocês saibam agora que o Pacto de São José da Costa Rica entende que a vida começa na concepção. Está expressamente citado isso lá. Então é algo importante e é bom conhecer sobre isso. O Pacto de São José da Costa Rica prevê que é possível a pena de morte. Ele não proíbe. Ele só cria algumas regras para que isso seja feito. E ainda diz que o país que aboliu não pode de novo instituir a pena de morte. Quem já tem fica, ok. Desde que se siga alguns critérios, tá? E quem não tem mais no seu ordenamento jurídico não pode retornar. Diz ainda que não pode para crime político, ok? Estabelece algumas regras, tá bom? Bom, isso está lá no artigo 4º, dê uma lida nesse artigo, porque isso vai ser objeto de questionamento na prova. Então eu estou combinando o Pacto de São José da Costa Rica com algumas decisões do Supremo, que já são de conhecimento de vocês, e com o direito constitucional. É uma questão complexa, mas não difícil, considerando os nossos estudos em sala de aula e via estudo remoto. Tudo bem? Não vai ter dificuldade nenhuma. Quem não teve essas aulas, quem não foi orientado como vocês estão sendo, vai achar a questão bem difícil, bem complexa. Mas vocês não. Outra questão, vamos lá. Vocês lembram uma coisa que eu disse para vocês que tem sido objeto de vários concursos e eu assisti várias aulas de YouTube, várias, e todos falaram sobre isso. Todos que deram aula sobre direitos humanos falaram sobre isso. Sobre o controle de convencionalidade, certo? É diferente do controle de constitucionalidade, certo? Vamos lá. O que é a dupla compatibilidade vertical material? Significa que as leis, além de obediência à Constituição, que está acima delas na pirâmide que é oceana, elas também devem obediência aos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Tudo bem? Então eles devem dupla obediência, por isso que é dupla compatibilidade. E por que vertical? Porque a pirâmide que é oceana é vertical. Toda hierarquia se estabelece no raciocínio de verticalidade, entendam isso. E por que material? Porque a Constituição exige requisitos formais para a confecção das leis, já os tratados não. Nenhum tratado faz menção a requisitos formais de confecção de lei.
Eles estão apenas orientam a questão de compatibilidade de conteúdo, que é o que chamamos de compatibilidade material. Então, se alguém te perguntar o que é dupla compatibilidade vertical material, vocês já sabem o que é. Muito importante, muito cobrado, motivo pelo qual também é objeto de questão, certo? E vamos lá. Eu quero que vocês entendam e estudem e aprofundem um pouco mais a diferença entre existência, plano de existência, plano de validade e plano de eficácia, a chamada escada pontiana. Existe um livro sobre isso muito famoso, de Pontes de Miranda. Não precisa ler o livro todo de Pontes de Miranda, vamos com calma. Isso aí com vários autores aí, livros que você já tem aí, inclusive de direito civil, de constitucional, de teoria geral do direito, de filosofia do direito. Vários livros trazem essa teoria da escada pontiana. O que é a escada pontiana? É que você tem, quando você verifica o plano de existência, o plano de validade e o plano de eficácia. Se você verificar esses 3 requisitos, a norma está perfeita, tudo bem? Quando alguma norma viola a Constituição, ela tem um problema no plano de validade, certo? Quando uma norma viola um tratado, ele tem um problema no plano de eficácia. Atinge patamares diferentes. Entendam isso. Violou a Constituição, há um problema no plano de validade, a norma é inválida. As consequências de uma declaração de inconstitucionalidade são diferentes das consequências da declaração de inconvencionalidade. O que é uma inconvencionalidade? É quando alguma norma viola uma convenção ou um tratado. Violou uma convenção, violou um tratado, há um problema de controle de convencionalidade e afeta a eficácia. Então vejam, aquela famosa questão que todo mundo já sabe, eu não admito ninguém errar isso em prova, pelo amor de Deus, né? É possível prisão por dívida no direito brasileiro? Sim. Quando? Em caso de pensão alimentícia, não é isso? Descumprimento voluntário e inexcusável da cadeia mesmo, e dá mesmo, e não paga não pra ver, fica esperto. Beleza. E o depositário infiel, Bruno? Que a Constituição fala que pode. A Constituição fala que pode, mas ela não determina, né? Ela não regulamenta isso. Aí tem uma lei que regulamenta isso. Mas tem um tratado, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que fala que não pode. E essa lei, Bruno, ela foi invalidada? Não, ela é válida, mas ela está com a sua eficácia suspensa. Porque o que vale hoje é o tratado, e o tratado diz que não pode. A lei regulamenta como seria. A lei está com a eficácia suspensa, uma vez que violou um tratado. Então pode a prisão do depositário infiel? Não, não pode. Tem uma decisão do Supremo, erga omnes, que diz que não pode. Ok? E tem o plano da existência. Só para florear aqui, não é matéria nossa. Vocês sabem a diferença de inconstitucionalidade e não recepção? O que é uma inconstitucionalidade? Quando uma norma produzida após 88 viola a Constituição. E quando uma norma foi produzida antes de 88, quando ela foi produzida, ela observava a Constituição, mas depois de 88, ela passou a violar a Constituição. Isso é não recepção. A norma é afetada no seu plano de existência. Por quê? Entendam, é como se ela tivesse sido revogada. E as consequências são diferentes de uma declaração de inconstitucionalidade para uma declaração de não recepção. As consequências são totalmente diferentes. E para uma declaração de inconvencionalidade, ok? Bom, espero que a revisão tenha sido boa, espero que seja útil, estudem, ok? Porque foi uma revisão, mas foi uma aula também, né? Bom, pessoal, seja como for, bom estudo para vocês.